e de conseguirmos chegar a mais pessoas e fazer o nosso serviço de uma forma melhor também. Eu diria, é o primeiro passo para conseguirmos ter esta cultura que existe e que é muito consistente de queremos continuamente melhorar o trabalho que fazemos. E começou a ser importante para nós também termos esta medição que seja imparcial. Medir o impacto, no fundo, também é sermos honestos com o nosso trabalho e renovarmos o compromisso de queremos fazer melhor. Mas precisamos de provar isso. E provando isso, nós também temos muito mais confiança e conseguimos ter mais garra ao exigir certas medidas. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sob o Mesmo Teto, um podcast da Associação Just a Change. Temos aqui como objetivo falar sobre o que é que esta associação faz, como faz e com quem o faz. Eu sou o Zé e venho apresentar-vos aqui esta nossa próxima convidada. O objetivo aqui também é percebermos como é que estamos sobre o mesmo teto e podemos trazer mais organizações e mobilizar mais pessoas e a sociedade para combater a pobreza habitacional. Hoje trazemos a Inês. A Inês, além de ser uma fã de cães, costurar, a Inês é responsável do impacto do Just e é espetacular sempre quando podemos entrevistar amigos. Boa tarde, Inês. Obrigado por estares connosco. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Olha, eu queria que começasse assim por nos falar sobre. Nós no Just falamos de impacto tantas vezes. O que é impacto? Bem, impacto é uma palavra que nós usamos tantas vezes, pelo menos eu então digo muitas vezes a palavra impacto, e muitas vezes estamos a falar de coisas diferentes. No fundo, olhando para as definições mais teóricas de impacto, vamos ver várias teorias e várias perspectivas diferentes, mas no fundo, quando falamos de impacto, falamos de uma mudança, que pode ser muitas vezes positiva ou negativa. No contexto social, associamos o impacto quase sempre a uma mudança que queremos que seja positiva. Mas de facto, nas nossas conversas corriqueiras, também em contexto de trabalho, muitas vezes utilizamos impacto para alguns tipos de indicadores que não são necessariamente tão de impacto ou que são impacto não numa perspectiva social. Uhum. E às vezes até mesmo um verbo impactar, não é? Sim, Que sim, é sim, muito, que é sim. muito utilizado. Olha, para quem nos está a ouvir e a assistir, dá-nos aqui um exemplo sem ser nada a ver com casas, nada a ver com o Just, Sim, mas um exemplo que nos ajuda a ilustrar o que é impacto. E, por exemplo, no caso do Just, nós medimos três tipos de indicador: certo. os indicadores de resultado, os indicadores de atividade e os indicadores de impacto. Eu queria que tu fosses um bocadinho a fundo nisto, mas antes de ires, dar-nos aqui um exemplo do que é no Boa, outro. certo. Então, quando nós falamos em mudanças no contexto social, é sempre tudo parte de um processo. Portanto, nós fazemos várias estratégias, temos vários passos em que, no fundo, queremos atingir um fim maior, que será a missão da organização ou a vontade de querer fazer alguma coisa diferente do que está feito. Olhando, por exemplo, um programa que seja para aumentar a empregabilidade ou dar mais ferramentas para aumentar a empregabilidade de um setor específico da população. Nós muitas vezes o que fazemos são estratégias, não é? Em que vamos capacitar as pessoas, onde vamos dar-lhes formação, em que o impacto pode ser, ou de uma perspectiva, um primeiro indicador é quantas pessoas é que vão a essas formações, quantas pessoas é que fazem parte desse programa, quantas horas é que foram dadas, quantas ferramentas, hum, a passagem de conhecimento que foi feito. Portanto, temos indicadores que são muito concretos sobre essas estratégias que estamos a aplicar. Depois, indicadores mais tarde que também são de impacto, mas de um impacto ainda muito a curto prazo, é passado X tempo, quantas pessoas é que já estão no mercado de trabalho, a fazer o quê, se estão contentes, se estão satisfeitas, talvez até uma avaliação dessas estratégias, dessa formação, dessa capacitação. E o impacto que nós corriqueiramente chamamos mais como impacto, portanto a mudança que acontece na vida das pessoas, neste caso seria mais daqui a 1 ano, 2 anos, da pessoa estar no seu novo emprego ou na sua nova condição de trabalho, como é que está? Está feliz? Está bem? Como é que está a sua saúde física e mental? Como é que estão as suas relações? Como é que está a sua motivação, a forma como olha para si próprio, portanto a sua confiança, a sua autoperceção? E portanto esses são todos indicadores muito mais subjetivos, alguns até mais conceptuais, mas que no fundo aquilo que impacta a vida desta pessoa que pertence ou que participou neste programa ou nesta iniciativa
é passado X tempo ser uma pessoa mais realizada, uma pessoa com, neste caso, maior capacidade financeira, que pode realizar os seus sonhos, que pode atingir todo o seu potencial. E, portanto, num espaço de um programa, num espaço de uma intervenção, temos vários tipos de impacto que vão acontecendo, cada um a seu tempo. E eu acho que aqui o grande desafio das organizações é poder associar o seu trabalho a esse impacto, não é? Exato, sim. Consegui fazer esta tradução, não é? Isto é o que nós fazemos, isto é a nossa missão. E como é que isto está a acontecer? E como é que nós traduzimos e mostramos e provamos? Porque muitas vezes, e quem trabalha nas organizações e quem é voluntário, sabe perfeitamente as histórias que traz consigo para casa e que, e que fica marcada também na sua história de vida. Mas como é que, como uma organização ou como uma causa, como é que nós conseguimos evidenciar e traduzir para prova e para algo que é mais concreto daquilo que nós sabemos que fazemos? Eu acho que, ou seja, até te desafio agora a trazer este aspecto mais para o Just, não é? Que no vosso caso, Just a Change procura, tem aqui uma missão muito concreta: reabilitamos casas, reconstruímos vidas, ou seja, a casa e a obra é um Certo. meio de mudança. Mas o meu desafio é: mas como é que vocês medem isso? A casa e a pobreza habitacional é uma coisa que pode impactar tanta coisa, como é que. Sim, é verdade. Eu, às vezes começo assim as apresentações que faço ou assim workshops em perguntar às pessoas o que é que significa para elas casa ou lar. E as respostas são mesmo muito diferentes, porque de facto a casa é uma coisa tão importante na nossa vida e com uma carga simbólica, emocional tão grande, que só por si o objeto já é complexo e muito rico. E portanto, o desafio no Just a Change é no que toca à medição de impacto, é como é que nós concretizamos todas estas transformações num sítio que é talvez o sítio mais importante do mundo. Portanto, a nossa casa é o ponto de partida, é o ponto de chegada, é onde nós vamos para receber consolo, para nos reorganizarmos, para muitas vezes tratarmos das feridas, para nos prepararmos para os desafios da vida. E, portanto, quando nós transformamos a casa, mesmo que seja só, quote unquote, a estrutura da casa, nunca é só a parede, a casa de banho que agora tem água e que nunca teve, as janelas que nunca existiram, estavam partidas e agora de facto existem. Portanto, não é só a estrutura da casa, mas é toda essa herança que vai trazer para a pessoa no seu presente e no seu futuro. Portanto, é um desafio mesmo giro para quem gosta de desafios. É sem dúvida que dá trabalho e que dá que pensar e que nos faz muito também refletir. Um, Neste caso concreto, eu já recebi, porque já recebi dos últimos anos um trabalho muito sólido, muito robusto, muito sério em medir o impacto. Portanto, o Just a Change, desde 2018, 2017, que tem uma equipa muito forte e uma intenção muito forte de conseguir traduzir para números e evidência o seu impacto. E, portanto, no fundo, é pegar nesse legado e transformá-lo, crescer com ele, sermos mais exigentes, sermos mais também inovadores na forma de medir o impacto e de conseguirmos chegar a mais pessoas e fazer o nosso serviço de uma forma melhor também. Olha, eu sei que tu chegaste ao Just a Change este ano, e a verdade é que nós temos vindo ao longo deste podcast, e é muito giro que este seja o último episódio, porque quase que faz aqui um sumário de tudo aquilo que fomos falando. E eu tive aqui a oportunidade de receber muitas visões, muitos aspectos e muitas áreas diferentes de onde o Just a Change atua. O que eu acho interessante é que, pelo aquilo que me estás a dizer, é como se também houvessem três capítulos diferentes da medição de impacto. Certo, sim. Até 2018, de 2018 até agora e agora. Exato. Consegues distinguir mais ou menos os Ah, três, sim, 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 sim. e perceber porque é que há este interesse em medir o impacto? Sim. Medir o impacto é um imperativo das organizações sociais. Portanto, é algo que nós temos uma responsabilidade em fazê-lo, e não só para podermos comunicar com a nossa comunidade, com os nossos voluntários, com os nossos beneficiários, com os nossos parceiros, mas também é um imperativo interno para nós conseguirmos tomar melhores decisões. Aquilo que nós não sabemos, não conseguimos mudar. E, portanto, medir o impacto é o primeiro, eu diria, é o primeiro passo para conseguirmos ter esta cultura que existe e que é muito consistente de queremos continuamente melhorar o trabalho que fazemos. Até 2018, o impacto era central no Just a Change, porque
no fundo, a nossa história começa com um grupo de jovens que quer fazer impacto, mas ainda não sabe muito bem como, não é? E depois, pelo caminho da organização, a pobreza habitacional foi o tema que abraçou. E em 2017, 2018 formam-se equipas de medição de impacto de voluntários que no fundo o que faziam era entrevistar todos os nossos beneficiários antes e depois da intervenção. Um Portanto, ano depois, um certo? ano depois. Porquê um ano depois? Porque é muito importante que a pessoa viva a casa em todas as suas estações do ano, estações de vida, portanto, não seja se calhar aquele entusiasmo inicial que existe quando a casa está super nova e brilhante e perfeita, e depois a verdade é que nós muitas vezes temos hábitos, temos padrões de comportamento e que um ano achamos que é o tempo ideal E para conseguirmos fazer esse O Just a trabalho. Change faz as obras no verão, por isso Exato, ainda não sim. apanhou chuva. Ainda não apanhou chuva, ainda não apanhou frio. As casas também têm um desgaste natural. Qualquer pessoa que já fez obras sabe que, passado um ano, às vezes as coisas não estão no estado onde estavam e é natural. Uma das coisas mais importantes para nós é que nós possamos fazer a medição sobre a experiência de viver na casa e não só sobre a casa como ela ficou depois da obra. Só aqui para fazer um ponto de situação. Nós, Just a Change, temos aqui, pelo aquilo que me estás a contar, Certo, um primeiro contexto em que a gênese do grupo, deste movimento que estava a surgir, é ter impacto, exato, provocar Just a Change, apenas uma mudança. Depois há aqui uma preocupação de, não, é importante perceber a longo prazo, completamente, nós sim. estamos a ter, ou seja, é quase como se houvesse aqui uma percepção, não, nós estamos mesmo a mudar a vida de alguém, mas não sabemos traduzir isto em base científica, em dados, Exato, e a partir exato. de 2018 passa a haver. Fala-nos o porquê de haver agora uma mudança e a necessidade dessa mudança. Certo, olha, isso é uma pergunta super relevante, porque este trabalho que foi feito desde 2019 foi um trabalho com muita exigência, muito profissionalismo, se bem que feito por voluntários, um trabalho com 2018. 2018, sempre com muito brilho e muita excelência, mas a verdade é que nós estamos a crescer e, portanto, temos cada vez mais beneficiários, temos tido um crescimento sustentável, mas que vai acontecendo ao longo dos anos e começa a ser difícil logisticamente depender de voluntários que façam uma visita 2 vezes a cada beneficiário. E, portanto, neste momento, o que nós estamos a implementar e já estamos a testar este ano é um modelo estatístico que funciona como amostragem, ou seja, por bases matemáticas, identificamos uma amostra representativa dos nossos beneficiários de um certo ano, portanto, passado um ano, e a partir dessa amostra realizamos a medição que depois nos permite, com uma margem de erro que é muito confortável, que nos permite dizer com confiança que esta medição de impacto é representativa de todos os nossos beneficiários. Para isso, trabalhamos com um parceiro, que é a Social Data Lab, que nos ajuda a fazer esta medição de impacto para garantir a imparcialidade. Até agora, ou até de 2018 até agora, quem fazia a medição eram os nossos voluntários, portanto, muitas vezes Sim, sim, caras sim. conhecidas, com a nossa t-shirt, E Inês, corrige-me se estou enganado, mas estamos a falar de voluntários que às vezes de Lisboa, moram em Lisboa ou no Porto e sim, têm que se claro, sim, sim, sim. deslocar a Tondela ou Severo do Exato, sim. Voga, Mas os aqui sítios o mais mais importante, distantes. sim, e faziam isso com um grande espírito de serviço. Mas a verdade é que deixa de ser imparcial e, portanto, também na nossa. Vão com a t-shirt Just, se E são calhar. voluntários, alguns até conhecem os beneficiários também ficam contentes. Há uma relação emocional com os nossos voluntários, que vem da nossa metodologia e que é também o segredo do nosso impacto. E começou a ser importante para nós também termos esta medição que seja imparcial, ou seja, que os beneficiários possam dizer tanto bem como mal e não sentirem que pode haver algum constrangimento. Isso é um sinal de maturidade numa organização e também uma resposta a alguma exigência de certos parceiros mais organizacionais, investimento público, que de facto têm esse requerimento. Nós temos uma avaliação cada vez mais imparcial e que possam confiar. Ou seja, neste momento nós não entrevistamos, não é o Just a Change que entrevista as pessoas e também não somos nós que analisamos os dados. Nós recebemos os dados já em regime, dados anónimos, já trabalhados. Portanto, para garantir que não há aqui nenhuma forma de usurpar ou de certa forma, não ter os dados tão rigorosos ou tão imparciais como deveriam e como de certeza são. Ok, então só para fazer um ponto de situação. Certo. Voltando à pergunta inicial,
dá-me agora os Uhum. exemplos dos indicadores de resultado, de atividade e de Certo. impacto do Just a Change, e para podermos, antes de entrar a fundo no impacto, Claro, para as pessoas também perceber. que, exato, O- aprendermos um bocadinho o que é que. Exato. Então, os indicadores de atividade, no fundo, são os números que refletem a nossa atividade num ano. Portanto, estamos a Uhum. falar de quantos beneficiários apoiamos, quantos voluntários mobilizamos e quantas casas reabilitamos. Portanto, se quisermos resumir em 3 frases o nosso trabalho num ano, temos estes 3 indicadores. Exatamente. E até eu tive a oportunidade e aconselho a toda a gente que leia o nosso relatório de Sim, impacto leiam o nosso do relatório Just de a Change. impacto. E em 2023, pelo que eu pude perceber, em 85 casas, até tem mesmo este detalhe quase ao nível de intervenção por casa, Certo, construíram de raiz 17 casas de banho, ou seja, certo. ainda uma prevalência grande, Sim, sim. quase 20%. Fica aqui o convite a lerem, a lerem os nossos relatórios de impacto, porque de facto ficam com uma imagem muito concreta do problema da pobreza habitacional. Portanto, só nos nossos beneficiários temos esta imagem do o que é que os afeta, como é que os afeta. E este que tu referiste, por exemplo, já é um indicador de resultado. Ou seja, como é que dentro da nossa atividade, quais são os resultados diretos? E estamos a falar da estrutura da casa. Portanto, estado de conservação da casa, os riscos que diminuímos para a saúde, para a segurança, a avaliação. Portanto, há aqui alguns Isso. indicadores que, conforme o número de janelas que pusemos, o número de água termos ou não água canalizada, ter ou não sanita, por exemplo, são eh, vários indicadores que no fundo depois conseguem nos dar aqui alguma perspectiva do estado da casa Uhum. e do resultado Sim. direto da nossa intervenção na obra. E tens, por exemplo, também que a redução dos riscos para a saúde, Exato, a portanto, redução dos aqui riscos já de segurança, tem. são quase tudo coisas que nós conseguiríamos com uma tabela dizer sim ou não. Sim, Não e é? de facto é isso que nós fazemos. Portanto, nós vemos as casas antes e depois, temos N indicadores que refletem várias componentes que nós achamos que são importantes para viver numa casa digna e Uhum. conseguimos perceber qual foi o resultado direto de nós estarmos a intervir naquela casa. E esta parte é medida pelo Just a Change. Esta parte é medida pelo Just a Change, Ok, sim. boa. Agora temos os indicadores de impacto, que são os indicadores que refletem a mudança na vida da pessoa. Ora, aqui sim é onde está o desafio, porque, como começámos a conversa, é um tema complexo, é um tema que afeta várias dimensões da nossa vida. Portanto, dentro dos indicadores de impacto, temos diferentes subindicadores que conseguem nos dizer ou dar aqui algumas pistas de como é que a mudança aconteceu na vida social da pessoa, pessoal, na dimensão do trabalho, na dimensão da saúde, a parte física também que a pessoa, a experiência de viver na casa. Portanto, estes indicadores já nos dão informação sobre qual é a mudança, o impacto que temos na vida da pessoa já a curto, médio e longo prazo. Estes indicadores também os temos para os voluntários. Isto porquê? Porque nós também impactamos o mundo através dos nossos voluntários. Os nossos voluntários também passam por um processo de transformação ao serem voluntários desta Change e também vemos mudanças na vida deles e, portanto, temos estes indicadores também para os nossos voluntários. Esta nova forma de medir, não é? Este Uhum. novo modelo tem os seus prós e os contras. Certo. Gostava muito que tu falasses um bocadinho Sim. sobre isso. Mas antes de ir, queria explorar esta parte do impacto do voluntariado. Que dados preliminares é que tem em comparação, ou seja, ahm, seja tanto nos beneficiários das casas, seja nos voluntários, dá-me aqui Sim. um ou dois highlights Então, que me olha, possas partilhar. nós para além de medirmos o impacto nos voluntários, também medimos a relação, ou temos indicadores que nos dão alguma informação sobre a relação entre beneficiário e voluntário, que no fundo é esta relação de confiança, esta relação de amizade que depois se constrói todo, todo o impacto que nós temos, não só na casa, mas na vida da pessoa. Nos voluntários, a dimensão que se destaca mais é a dimensão da visão do mundo, que é onde está a participação cívica. E, portanto, nós aqui medimos a vontade de criar um mundo melhor, a vontade de querer participar noutros projetos, a vontade de querer ter uma presença mais ativa na sua comunidade, mesmo que não seja no Just. E esses são os indicadores que nós temos sempre os melhores resultados ou os resultados mais extraordinários. Posso dizer que todos estes indicadores da visão do mundo são acima dos 70%, os top two boxes, ou seja, as pessoas que disseram que a mudança foi muito ou extraordinária. Portanto, estes indicadores são todos positivos nos voluntários.
temos alguns indicadores em que não são tão positivos nos beneficiários, muitas vezes também pelo grau de causalidade dos próprios indicadores. Nos voluntários temos indicadores que são mesmo excepcionais e que, olhando para eles, é impossível de não perceber o impacto que o Just tem na vida de quem também trabalha e está ao serviço da causa. É quase como se o voluntário ganhasse e trouxesse valor para ele próprio, E para outras causas. Ou exatamente, seja, para a eh, própria sociedade. para a própria sociedade. Portanto, o voluntário não é o nosso beneficiário, não é quem nós servimos como missão, mas acaba por ser um impacto indireto do nosso trabalho, em que, pelas características do nosso voluntariado, pela nossa metodologia, os voluntários dizem-nos que é uma experiência transformadora também. Inês, vocês já suspeitavam disso e agora têm um bocado a confirmação? Sim, sim. No fundo, as histórias que nós ouvimos dos nossos voluntários, e se calhar temos muitos que Sim. nos estão a ouvir e que dizem o Just mudou a minha vida, ou eu não sou a mesma pessoa depois de estar no Just, ou eu conheci Sim. os meus melhores amigos no Just e isso impactou tudo o que veio à Não, frente. eu aconselho todos a ouvirem o episódio deste podcast com 2 voluntários que tivemos Exato. aqui e que de Para facto. ouvir isso em história, não é? Exatamente. No fundo, a Em medição de primeira impacto é pessoa. transformar as histórias em evidência. E conseguimos fazer isso com confiança. Uhum. Olha, então, prós e contras. Pelo aquilo que me estás a Sim. dizer e aquilo que eu vejo, dou-te aqui, vê se concordas comigo. Uhum. Se calhar, Força. imparcialidade é um Sem aspecto dúvida. muito positivo, Cada até vez mais mesmo importante. para os financiadores, mas depois diz-me aqui os contras. O facto de são vocês que tratam dos dados, és tu que ficas com a Sim, informação. olha, nós temos acesso aos dados, estão em regime anonimato, ou seja, nós não sabemos quem respondeu para garantir a imparcialidade. Portanto, isso não é bem um contra. Aqui, o grande contra que nós. Não é bem contra, o desafio que nós encontramos nesta passagem de modelo é que nós deixámos de ter os dados sociais dos nossos beneficiários. Quando nós fazíamos a medição de impacto, anteriormente, nós ficávamos com os registros de cada pessoa. Através das perguntas da medição de impacto, conseguíamos perceber esta pessoa ainda vive com frio. Portanto, temos de, se calhar, fazer alguma coisa, temos de procurar uma solução. Agora, não temos esses dados porque não só é uma amostra da população de beneficiários, como é, nós não sabemos, como é anónimo, portanto, nós não sabemos quem é que respondeu o quê. E para isso tivemos de arranjar estratégias que estamos já a implementar nos campos de 2024, portanto os voluntários que estão a voltar de campos ou ainda em campos estão a fazer isto neste momento, que é temos de aplicar e implementar estratégias que nos permitam saber quem são os nossos beneficiários, registar essa informação para conseguirmos acompanhá-los e dar-lhes respostas aos problemas que permanecem. Portanto, Uhum. esse foi o grande desafio. Como é que nós agora vamos conseguir conhecer, registar os dados que nós antigamente conseguíamos ter e que agora já não conseguimos? Olha, falaste há pouco na questão dos financiadores. Uhum. Achas que medir impacto é uma coisa que beneficia o Just só na área do financiamento, ou noutras áreas? Bem, eu acho que só há benefícios. É um investimento grande de fazer medição de impacto, mas só há benefícios um bocadinho nesta ótica de nós, quando sabemos o que fazemos, conseguimos criar estratégias para melhorar e para talvez alinhavar aqui algumas coisas que não estão a ser bem feitas. E é normal. As organizações crescem, todos sabemos que há limitações nas nossas intervenções, não só no Just, mas noutras organizações. E é mesmo importante termos às vezes a humildade de perceber que temos de perguntar, temos de ir procurar as respostas e não podemos basear-nos nas nossas crenças e naquilo que nós achamos que é. Portanto, medir o impacto, no fundo, também é sermos honestos com o nosso trabalho e renovarmos o compromisso de queremos fazer melhor. Mas vamos pôr no lugar de um voluntário. Certo. Eu percebo que, e de facto acaba por ser uma forma de traduzir em números e em dados Certo. tudo aquilo que é o vosso impacto. Mas como é que tu depois comunicas isso? Como é que tu traduzes isso para os teus stakeholders, para a tua comunidade? Porque será que está na mesma dimensão do que uma história de impacto, do que um storytelling de uma história de sucesso de um beneficiário? É uma coisa versus a outra? Pode haver combinação? Sim. Eu acho que tem de ser complementar. Os números, sem um contexto, são só números. E sem muitas vezes uma cara, nós não conseguimos empatizar com o problema.
Por isso é que na nossa comunicação fazemos um esforço em que estes dois elementos, que é a evidência e as histórias, andem de lado a lado e, portanto, consigam trazer um bocadinho mais de luz um sobre o outro. Portanto, nós ouvimos a história do Sr. Álvaro e depois de ouvir a história do Sr. Álvaro queremos saber mais e então temos esta evidência que podemos dar. Ou ao contrário, lemos os números e percebemos, ok, isto são mesmo situações muito complicadas, casas que não tinham condição e agora têm, como é que isto se concretiza? E vamos à procura de histórias. Portanto, tem de estar lado a lado, quase de mão dada, para fazer sentido para as pessoas, porque eu diria que a maior parte das pessoas que vão ouvir este podcast não vivem em contexto de pobreza habitacional e, portanto, é uma realidade que nos é distante. E ainda bem que nos é distante, porque para muitas pessoas isto é a sua vida, são condições que não nos permitem ter a sua dignidade e condições muitas vezes inumanas. E às vezes é difícil perceber uma realidade que nós não conhecemos. E portanto, os números dão-nos mais pormenores à história. Percebo. E achas que, no fundo, então, complementar aqui uma coisa Tem de com a ser, outra? sim. Não, tem de ser porque nós somos, no fundo, somos humanos e as histórias são aquilo que nos fazem perceber o mundo. Sim, e aquilo que eu percebo de ver o vosso relatório, ver as vossas redes sociais, é que há um comunicar pela positiva, não é? Ou seja, este problema existe, Sim, mas não há aqui. Temos que atuar, temos que agir. sim, É quase um call to action. sim, e temos possibilidade de agir. E no Just a Change nós fazemos o convite a diferentes parceiros, a diferentes agentes, voluntários, os nossos parceiros das câmaras, os nossos parceiros corporativos, a fazer parte da solução. E portanto temos de ser positivos porque sabemos que já estamos a trabalhar para isso e que é uma questão de continuarmos a investir e continuarmos com o foco no beneficiário. Acho muito giro que tu digas que o impacto é um investimento e não é uma despesa, não é um custo. Sim. É mesmo um investimento. Sim, é mesmo investimento porque requer tempo, requer financiamento, requer também um esforço e um trabalho de equipa. Portanto, neste momento temos várias pessoas a trabalhar para conseguirmos ter os dados e para conseguir termos dados com qualidade. Mas se as pessoas não perceberem a importância e não perceberem porque é que precisamos desta informação, então vamos ter pessoas que não estão, se calhar, tão motivadas e que não vão dar tanto de si para isso. E é um investimento também, como organização, de queremos mesmo fazer melhor e focarmos no impacto. Inês, aqui Sim. um desafio. Boa, diz-me. Que ideias é que estão a borbulhar na tua cabeça? Que coisas é que ainda não estamos, ou vocês ainda não estão a medir e não estão ainda a trabalhar? O que é que Olha, passa tantas. por ti? Sim, podia ficar Partilha aqui tudo. uma hora a falar das minhas ideias que vão brilhando. Não Olha, temos uma hora, mas vá. Força. sim, vou tentar ser muito sucinta. Ahm, uma das coisas que nós estamos já a trabalhar é fazer a medição de impacto nos nossos all-ins. Portanto, no programa All-in, que é um programa onde nós trabalhamos com instituições e com parceiros corporativos. Portanto, normalmente é uma atividade num contexto de team building, com os parceiros, com as empresas, Interessante. em que renovamos, em vez de uma casa, renovamos uma instituição. E até Uhum. agora não tínhamos ainda a medição de impacto destes beneficiários das instituições. É uma medição Isso é muito muito mais giro. complexa, talvez mais complexa não diria, mas com um desafio igualmente grande, porque são beneficiários muito diferentes, instituições muito diferentes, com Uhum. serviços muito diferentes. Tens pessoas de lares de idosos, Sim. calculo, e depois tens Temos crianças, crianças. temos pessoas, causas muito diferentes que apoiamos também, e depois o trabalho também é muito diferente. No programa dos campos, Campino e no Turn Up, que acontece em Lisboa, Porto, Guimarães e no futuro em mais cidades, é muita casa e, portanto, está o foco de quem habita a casa. E aqui é um desafio muito grande porque a instituição dá resposta a várias pessoas com várias vulnerabilidades. Portanto, essa é a ideia que já conseguimos avançar para Resumidamente, medição. intervenções diferentes e também as respostas sociais Diferentes diferentes. e beneficiários diferentes também. Portanto, este é o grande desafio que temos agora em mãos. Outro desafio que também já temos em mãos é como é que nós conseguimos garantir que a transformação na casa é o primeiro passo para a transformação da sua vida, de quem lá vive. E, portanto, neste momento estamos a investir numa forma diferente, uma forma de pensar no acompanhamento da pessoa. Uhum. Portanto, esta Ok. intervenção é quase o ponto de partida para um caminho, muitas vezes largo, de certeza com outros desafios, mas para conseguirmos abraçar as pessoas
na sua totalidade como pessoa. Portanto, a casa é importante, obviamente que sim, nós sabemos que sim, porque a nossa medição nos diz que sim, mas queremos garantir que estamos com esta pessoa no caminho de transformar a sua vida nas outras vulnerabilidades que continuam a existir. E temos, Se a vossa missão tem a parte de reabilitar a casa e reconstruir a vida, as duas partes têm que estar equilibradas, não é? certo, e muitas vezes a pobreza habitacional é causa, mas também consequência de outros problemas já existentes. É, é- E quando nós tratamos da casa, é super importante porque lhes dá um ponto de partida, como já disse, mas há certos desafios que permanecem e que nós sabemos que permanecem e que os nossos voluntários também sabem que permanecem. E nós queremos estar presentes e estar próximos dos nossos beneficiários. Portanto, este é outro grande desafio que temos em mão no que toca a potenciar o nosso impacto. Temos voluntários que, ao longo dos anos, têm feito um trabalho excelente em acompanhar os beneficiários que lhes marcaram e que criaram relações muito fortes. E o que nós gostávamos é que gostávamos de criar, no fundo, uma infraestrutura que permitisse que isso acontecesse para todos os nossos beneficiários, não só através dos nossos voluntários que queiram ajudar, mas também de outros parceiros que já dão essa resposta ou que nos podem dar um apoio mais técnico em certos desafios na vida das pessoas. Pronto. Outro tema que nós gostávamos muito também de trabalhar no contexto de medição de impacto é explorar como é que a pobreza habitacional se correlaciona com outras temáticas, por exemplo, a saúde. Ou seja, como é que o acesso ou não ter acesso a uma casa digna, com condições dignas, piora ou melhora, ou como é que, no fundo, as condições da casa e problemas de saúde, ou conseguir ter bem-estar e saúde, como é que estas coisas se relacionam? E o nosso objetivo é conseguirmos gerar evidência, conseguirmos gerar conhecimento para se fazer melhor políticas públicas, para que a população também esteja mais informada sobre estas consequências e sobre a oportunidade que estamos a perder ao não investir na pobreza habitacional e ao não dar uma resposta que seja de facto Isso sistémica. quase que podia ser a um nível de advocacy, não é? De Sim. poder trabalhar não só a educação e trabalhar a consciência, o aumento da consciência sobre este tema, mas também mobilizar a política pública para isto. Sim, como é que nós podemos também trabalhar com organismos públicos para criar melhores medidas e como é que nós podemos fazer isto, sabendo que, se calhar, melhorando, portanto, a premissa é melhorando a casa, vamos melhorar as condições de saúde da pessoa, física e mental. Mas precisamos de provar isso. E provando isso, nós também temos muito mais confiança e conseguimos ter mais garra ao exigir certas medidas ou ao ajudar organismos públicos, a nível nacional, mas também local, para conseguirmos juntos fazer melhor. Última pergunta, Pronto. Inês. Este, Vou ficar triste por este, terminar. estes minutos passaram a correr, mas queria te perguntar qual é que é a parte favorita do teu trabalho? O que é que mais te entusiasma nos teus dias do Just? Olha, eu gosto mesmo muito de ter encontrado um espaço, um trabalho que me permita aplicar toda esta parte mais de análise de dados, de desafio cognitivo de pensar em estratégias a um problema social. E, portanto, em vez de estar a fazer isto para, se calhar, aumentar as vendas, para arranjar um melhor estoque de qualquer coisa, ou na área financeira, é ter encontrado este sweet spot muito bonito de conseguir aplicar estas capacidades mais numéricas ou quantitativas, qualitativas, a algo que para mim é muito importante, que é o meu propósito de vida no contexto de servir. E, portanto, no fundo, casar o que eu gosto de fazer e o que eu sinto que consigo contribuir e aquilo que eu quero fazer como propósito. Portanto, eu acho que isso é a coisa que eu mais gosto de trabalhar nesta área e trabalhar no Just. A parte que eu, neste momento, que mais traz alegria aos meus dias, honestamente, e estamos na altura dos campos neste momento, e todos os dias vejo fotografias dos voluntários, muitas vezes também dos beneficiários, e é impressionante porque trabalho com dados e passo o ano a pensar como é que nós podemos estar melhor com os nossos beneficiários, intervir mais a fundo, criar mais impacto na sua vida, e depois vejo a história de uma beneficiária que finalmente tem água em casa e que nunca teve, e a alegria que é beber um copo de água que saiu da sua torneira, ou um beneficiário que não podia receber pessoas na sua casa porque tinha vergonha das condições em que vivia e agora
tem uma casa onde pode receber os netos e onde pode fazer almoços com a sua família. Portanto, ouvir estas histórias que neste momento nos chegam quase todos os dias e é um ritmo impressionante, é uma altura de impacto enorme. E receber essas histórias que são muito especiais e muito únicas dá imensa, imensa, imensa alegria. Olha, acho que não podíamos acabar melhor. Muito Acho que obrigado. não. Obrigada. Muito obrigado a todos por terem assistido a mais um episódio e, na verdade, a toda esta série. Acho que encerramos todos estes episódios com uma conclusão fantástica, que, de facto, mais do que reabilitar a casa, reconstruímos a vida, e no Just a Change com um foco muito grande na mudança a longo prazo. Acima de tudo, queria agradecer a todos aqueles que nos têm assistido e ouviram todos estes podcasts ou assistiram nas nossas redes. Convidar-vos não só a seguirem as redes, como a Inês faz, e poderem ir assistindo estas histórias que são colocadas diariamente no Instagram e Facebook, mas sigam em geral em todas as redes, acompanhem no nosso website várias formas de seguir e apoiar esta missão, nomeadamente sendo doadores regulares ou, por exemplo, participando como voluntário em vários programas que estão disponíveis. Pôr as mãos da massa, no fundo. Muito obrigado.